Fala, mentoras e mentores! Olha eu aqui em estúdio, inaugurando um podcast para chamar de meu, para dar palco para quem? Para os meus mentores e mentoras. É um podcast com a pegada diferente. É um podcast onde a gente vai fazer como se fosse uma mentoria ao vivo. Tira dúvidas, perguntas e respostas. Estou tendo a honra de estar inaugurando, mas lançando o MentoraCast, que é um projeto que estava engavetado há um bom tempo. É claro que eu queria iniciar esse projeto em grande estilo, nesse primeiro episódio, com o microfone todo trabalhando no Zoro. Todo trabalhando no ouro. Eu quero trazer aqui uma presença ilustre para mim, que é um dos meus mentorados, que vai estar inaugurando o meu quadro, que é o Conselheiro, gente, Uau. mentor, escritor e palestrante. Muito e é um obrigado. prazer ter você aqui comigo. Meu, prazer é todo meu, Ana. Olha só, eu tô aqui, ó, esse microfone de ouro aqui, tua cara. Tua Tá cara. combinando? Tá combinando. Olha só, ó, tudo tá novo, lindo. tudo novo, gente. Não, eu tô aqui me achando, porque o primeiro convidado, né? E o pessoal fala MentoraCast, achou que ia ser um negócio só de Achou mulher, que... né? Não mentor deixa de mentor. ser também, né? É porque você fala Porque pra eu mulheres. falo pra mulheres, né? Então, pra mim tá tudo bem, né? Ai. Então, eu tô muito feliz. Obrigado por eu estar aqui no seu primeiro. Olha Primeiro só, aqui que no bacana. Tem lançamento muita coisa dele. pra aprender ainda. A gente vai aprendendo conforme as coisas vão fluindo. Sim. E até pra galera que quer aprender mais, a gente vai falar um pouco aqui hoje ainda, mas pra galera que quer aprender mais sobre como empacotar o seu conhecimento, fazer dinheiro na internet, utilizar a internet pra de fato romper todas as fronteiras do mundo pra você conectar com pessoas do mundo inteiro. É só você me seguir no Ana Lazarotto, @AnaLazarotto, lá no Instagram. Se você não me segue aqui no YouTube também, ainda tô me acostumando com esse negócio, gente. Às vezes eu vou esquecer. Então, aproveita que tá logo no início do vídeo, que eu estou te pedindo agora. Clica aqui e comece a me seguir para você ativar as notificações, que provavelmente uma vez por semana vai estar rolando um episódio do MentoraCast. É um conteúdo para você, de fato, agregar no seu negócio. Então, senta na cadeira, pega aí um copo de água, pega um café, senta e vem para esse bate-papo gostoso aqui. Porque o Conselheiro é um cara que tem muito conteúdo, é uma pessoa que eu respeito muito, é um mentor de sucesso, é um case de sucesso meu. Então, eu não poderia ter chamado outra pessoa para inaugurar esse quadro. E já aproveitar também, gente, não, pensa, esse homem é tão chiquetoso, porque ele é homem de múltiplos negócios. Esse Pocket Studio, ó, desse lado é que eu sou canhota. Olha Tá só aqui, o bullying. Hashtag all bullying, porque eu sou canhota e eu fico pro lado de cá. Mas é assim, Segura com a outra ó. mão. Assim, ó. Borel, dá um close aí, ó. Tá vendo o Pocket Studio? Eu estou gravando, oficialmente falando, os meus podcasts serão gravados aqui no Pocket Studio, que fica aqui no Shopping Park da cidade. Você, mentor e mentora, abre os teus olhos, porque este ano de 2023, o que vai estar bombando? Conteúdos de valor externos. Então, você sai de dentro da sua casa, você não pode ficar só na sua bolha do seu escritório, você tem que sair pra fora pra pegar o quê? Um estúdio chiquetoso desse. Depois eu vou estar fazendo um making off nos meus stories. Você precisa de ver tudo trabalhado nas luzes, o cenário todo combinando. Tem o nosso famoso Borel, não é o Negro Borel, gente, é o Borel, que ele fica ali na parte toda nossa da edição, de jogar os cortes pra cá. Ai, que chique, né? Câmera É muito de chique. direita, esquerda, de frente. É muito, muito gostoso. A gente fica se achando mesmo, tá? Então, pra você que quer gravar o seu podcast, para de enrolar, tire o seu negócio do papel. Vou falar sobre isso com o Conselheiro hoje, que esse cara já era pra estar bombando há muito tempo, mas aí tava lá, não vou, tiro do papel, não tiro, e você vai conhecer um pouquinho da história dele hoje. Mas não esqueça, tá? Se você quiser seguir lá no Instagram também, ó, Pocket Studio, pra você gravar os seus cortes. E sabe de uma coisa legal de estúdio, Ana, pra pessoa sair da casa dela, o que você falou agora, são as conexões que ela cria dentro de um estúdio. Ela não é só uma coisa vir gravar para ela. O sentar num lugar desse, você conversar, é uma conexão que eu tô gerando com você. Aí às vezes tem outra pessoa que vai gravar naquele estúdio, você conhece a pessoa nos bastidores. Show. E cria uma conexão, é um networking. A gente se conheceu como, Conselheiro? Nós nos Como que a gente conhecemos se num conheceu? evento. Foi num evento presencial. Foi num evento né? presencial. E o evento presencial faz muito isso, né? De você poder conhecer a pessoa. E quem imaginar que, olha só, quando a gente se conheceu há pouco mais de um ano, não é? Mais Tudo isso, já um ano. Mais de um ano. A gente há mais de um ano num evento se conhecer. Hoje você com o seu podcast, gravando, né? A gente já teve trabalho junto de palestra, de mentoria. Então assim, tudo isso
foi numa conversa. E eu lembro Começou na exatamente do conversa. primeiro momento que eu apertei tua mão, te dei um abraço, te cumprimentei. Depois toda a galera foi jantar e eu fui junto, sentei de frente pra você e ali, mas eu já sentei propositalmente na sua, você não sabia disso. Eu falei, eu vou contar, eu tinha escutado você falar o que você fazia. Olha, eu ajudo pessoas a palestrarem, eu ajudo pessoas a criar sua mentoria. E eu ouvi você falar. E eu falava, eu preciso disso. Eu quero isso pra minha vida. Porque eu quero viver disso. Só que eu tava perdidão. Olha lá, eu já entrando no assunto e contando. Não, mas essa é a pegada pra inspirar as pessoas que acham que precisa estar pronto pra começar, tá Não, perfeito pra começar. eu me coloquei em ação quando eu comecei a ir nos eventos que eu não conhecia, eu não era dessa área. Eu não era do digital. Olha As só. pessoas elas olham pra mim e elas falam assim, esse cara é um ator, ele usa essa máscara. Eu vou contar a história da máscara, mas ele é um ator, ele usa essa máscara, ele quer seduzir, ele quer causar Será mistério. que esse cara é o quê? Dos 50 tons de cinza? Então, A réplica dos 50 tons é de a cinza? primeira coisa que eu falo quando eu subo no palco. Gente, eu não sou gogoboy contratado e eu não sou dos 50 tons de cinza. Não sou um personagem. Não sou um personagem, mas para eu começar no digital, a máscara, ela foi essencial para eu enfrentar meu medo de julgamento das pessoas. E quantas pessoas que não começam no As digital pessoas justamente por deixam causa do de medo? fazer as coisas por causa do medo. Eu coloquei a máscara para enfrentar isso. Aí eu costumo falar para a pessoa, que máscara você precisa vestir para enfrentar seus medos? Uau. É uma questão de escolher qual é a sua melhor versão. Então as pessoas elas deixam de fazer as coisas pelo medo do julgamento dos outros, o que os outros vão falar, ou então o próprio julgamento dela, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. E isso daí faz a pessoa não agir. E no início você estava assim, você não tinha Sim, começado eu não no digital ainda. Não, eu comecei, né? Eu tinha o projeto de falar para mulheres, mas eu não conseguia. Quando veio a ideia da máscara, aí eu me senti mais à vontade, porque eu falei, eu não preciso aparecer. Eu só tirei umas fotos, coloquei a foto lá e colocava frases impactantes, frases motivacionais. Sim. Depois eu fui além. Eu não gostava da minha voz. Eu achava a minha voz muito feia. E hoje eu acho minha voz linda. De verdade. E aí eu comecei a criar áudios. Eu falei, não, então eu não apareço, mas eu vou colocar minha voz nesse post. Aí eu colocava mensagens gravado. Aí as seguidoras começaram, faz uma live. Eu falava, como que eu vou fazer uma live? Deu um frio na barriga. Aí, é o terror da maioria da galera que terror, começa no digital, tal da live. É o medo, né? Uhum. O medo da primeira live. Olha, eu tô falando meu passo a passo já aqui. Não, na verdade, você já dando uma pré-mentoria para quem quer começar. Olha aí, já é. E vou chegar lá, porque eu só evoluí depois, tá, gente? Depois da Ana que eu evoluí. E aí, eu falei, vou fazer a primeira live. Eu nervoso, a live tá salva lá. Eu nervoso, eu sentava Isso já tem torto. quanto tempo? Tem 2 anos. Uau, passa 2 rápido. anos, E aí eu lá nervoso. Bom, fiz a primeira live. Eu amei fazer a live. Eu simplesmente amei. Você dessensibilizou uma trava, porque eu falo assim, o segredo pra você vencer o medo é justamente fazer aquilo que te dá medo. Exatamente. Tá com medo de fazer o raio da live? Vai fazer a live. Não existe outra forma de vencer o medo. Eu costumo falar que a coragem, ela existe porque existe o medo. Ninguém é corajoso. A coragem, ela é o ato de enfrentar o medo. Ela só existe por isso. Porque existe algum medo. Então, se você tem um medo, enfrentando ele, você está colocando coragem ali. Uau. Porque muitas pessoas falam, eu sou corajoso, eu enfrento qualquer coisa. Não é isso, isso não é o corajoso. Essa é uma pessoa destemida. Ela vai e faz, entendeu? Ela não se preocupa. Perfeito. Mas corajoso é quem enfrenta o medo. Olha só. Aí você enfrentou teu medo e fez a tua primeira... Perdeu a virgindade da live. Uau. E aí mas eu fui péssimo. É assim, ó, linguagem. Eu ficava assim, ó. Então, gente, eu tô muito feliz. Os vícios de linguagem, bom, nada. O tá bom e o é. Então, faça isso e isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Se falei, você assistiu essas lives, você assistiu essa live que você fez. Eu assisti. Mas sabia que isso é um exercício? Você quer aprimorar a sua comunicação? Até as meninas, as mentoras, quer aprimorar o pitch de vendas. Morre de medo de vender. Se já tem receio de fazer uma live, imagina fazer uma live para vender. Então, a melhor maneira de você desensibilizar a venda do seu produto é se assistindo. Que você vai ver todos os seus erros. O né, eu falava muito né.
Então, e aí quando eu ia falar, eu vira, sabe quando você quer buscar na memória? Aí eu falava assim, então, eu desviava o olhar, né? Aham. E o certo é ser penetrante, você tá, Sim. a segurança é isso, olhar olho É, no olho, né? é. E aí eu falo, gente, a melhor forma de você desensibilizar o medo de fazer um pitch de vendas, o medo de ofertar, o medo de falar do seu negócio, o medo de aparecer é justamente fazendo e depois se assistindo, porque daí você vai aprimorando, você fala, eu não vou mais sentar torto desse jeito. Igual antes que a gente arrumando, ô, Borel, por favor, vê aí minha barriga, arruma aí minha barriga. A gente já fica atenta a detalhes que no início a gente não vê, né? Exatamente. Mas enfim, eu fui aqui viajando, aí você tirou a virgindade e fez a sua primeira Fiz a live. live. Aí depois disso não parou. E aí quando você faz a live, as pessoas começam a enxergar você, você cria uma ligação maior com as pessoas. Porque as pessoas, elas querem te ver. Ela vê que você é de verdade. Ela vê que você é de verdade. Elas querem te ouvir olhando no olho. Ela quer ver como você é no jeitinho de falar. Ela quer ver os seus trejeitos. Ela quer saber isso porque ela quer se humanizar. Ela quer isso. E aí as pessoas começaram a se conectar mais comigo. Então, no começo, as mulheres, assim, elas vinham também por curiosidade. Pô, esse cara de máscara, por quê, né? Esquisito. Causa chama Que atenção, é né? isso, né? É singularidade na veia, Sim, né? tinha o lance assim, será que ele tem uma cicatriz no rosto? O que será que aconteceu com ele para ele usar máscara? E aí eu comecei a brincar. Olha, eu uso a máscara porque eu sou muito feio. E se eu tirar essa máscara, você vai jogar o celular longe e vai embora e nunca mais vai me ver. Aí elas riem. Eu uso a máscara porque eu sou muito lindo. Se eu tirar essa máscara, você não vai prestar atenção no que eu tô falando pela minha beleza. Aí elas riem. Aí eu conto a verdade. Não, eu somente uso essa máscara porque eu tinha medo de ser julgado. E um dia eu pedi para Deus algo que mudasse a minha vida e que fizesse sentido para minha vida e fizesse que as coisas pudessem acontecer. E Deus me deu a ideia da máscara. Uau, mas não no sentido de tampar quem você é como personalidade, como pessoa, mas como forma de ajudar você a romper uma barreira, Sim. uma ferramenta que você ajudou para romper Todos essa os barreira. valores do conselheiro são o do homem que está por trás dessa máscara. O homem por trás dessa máscara, ele dá voz ao conselheiro. Somente. Entendeu? Os valores são os mesmos, é no que eu realmente acredito. O conselheiro, ele foi algo, vamos dizer, um personagem, por causa da máscara, criado para superar os medos do homem por trás da máscara. Incrível. Mas hoje, Ana, eu falaria sem a máscara, sem problema nenhum. Só que eu já fiz enquete e com todo mundo que eu já conversei, de marketing e tal, olha, você não pode tirar sua máscara, porque você criou uma coisa que é mais difícil, que é a sua personalidade, as pessoas quererem escutar você. Faz parte do seu branding hoje, faz parte da sua comunicação. É a minha marca, exatamente. Show, interessante. E aí o conselheiro hoje crescendo. Deslanchou, não parou de fazer mais as lives. Não. E agora, sobre tudo isso que você está me contando, nossa, eu tinha um medo, eu tinha uma barreira, até que eu fui falar. Por que você decidiu se tornar... Porque hoje a gente fala o conselheiro, porque é o nome do seu, querendo ou não, é o nome da sua marca, né? Uhum. Essa marca singular, o conselheiro. Tem um nome por trás, mas você tem a sua marca, o conselheiro. Por que você teve essa decisão de você vir para o digital trazendo esse nome, ser o conselheiro de mulheres? Por que você decidiu trazer isso para a internet, rompendo essa barreira de aparecer? No início foi para fazer negócios, no início foi para se de fato comunicar mesmo. Por que você decidiu vir para o digital e trazer essa performance sua como conselheiro? Eu tinha eu sempre quis falar para pessoas, isso eu tinha. Eu tenho uma história também de superação no esporte, na saúde, né? E no começo, há anos, bem em 2015, eu quis falar sobre motivar pessoas a saírem do sedentarismo, porque eu sofri um acidente, eu fraturei a coluna, eu quase fiquei tetraplégico nesse acidente. E depois disso, eu era sedentário, e depois disso eu comecei a praticar esporte e eu pratiquei triatlo, aquele que você nada, pedala e corre. Uhum. E eu pratiquei isso, e eu jamais imaginei que eu era capaz de fazer isso. E aí eu comecei a criei na época um YouTube para falar para pessoas, motivar. Eu amo motivar pessoas, eu amo tirar pessoas de lugares ruins que eu já estive. Uau. E aí Ó o mentor nascendo aí, exatamente. Né? O mentor é o que guia. É isso. É o que leva Só que eu caminho. não deslanchava, eu não tinha o conhecimento necessário, eu não tinha talvez a motivação necessária para entrar nessa área. Para quem eu estava atingindo, para mim estava maravilhoso. Depois, eu passei pelo lance de divórcio. Eu passei por
uma dificuldade no meu relacionamento e meu casamento acabou. E para mim, uma das coisas que era muito importante na minha vida era a família. E eu vi que eu perdi a família. E aquilo foi muito dolorido para mim. E eu precisei ressignificar isso. A palavra família. Eu precisei mudar isso. E nesse processo de separação e de conhecer novas mulheres, de me relacionar com novas mulheres, solteiro, porque eu tomei uma decisão de ficar solteiro. Entendi. Eu tomei essa decisão. Não, eu vou ficar solteiro porque eu não quero agora me envolver com alguém, porque eu preciso me conhecer. Eu não vou colocar ninguém para tampar buraco na minha vida. Sim. E eu descobri isso. Isso é maturidade, eu entendo. Porque eu descobri que eu vinha repetindo erros desde adolescente. Eu terminava um namorinho, eu engatava outro. Eu terminava um namoro, eu começava... Eu não ficava sozinho. Então eu não sabia quem era eu. Você não tinha necessidade de ter alguém junto com você? Eu sempre tive a necessidade de ter alguém comigo. E aí eu tomei a decisão de não ter ninguém. Eu falei, não, vou ficar solteiro. E nessa solteirice, eu tive a oportunidade de, vou usar o termo, mas não é com orgulho, mas é só para dar sentido, eu tive a oportunidade de passar o rodo. De conhecer muitas mulheres. Seu momento de rebeldia. Sim, conheci muitas mulheres. Conheci mulheres legais, conheci mulheres chatas, conheci um montão de mulher. E nesse conhecer mulheres, nunca desrespeitando elas, porque eu sou um cavalheiro, eu não sou um homem qualquer, mas neste processo de conhecer, eu vi padrões. Eu comecei a enxergar padrões onde eu incomodava aquela mulher, onde eu me sentia incomodado com aquela mulher, onde aquela mulher começava a me pressionar para ter um relacionamento sério, aonde começava. E eu vi uns padrões ali. E eu falei, olha, isso se repete. Aí eu, caramba, sabe o que eu posso fazer? Eu posso ensinar as mulheres como se relacionar, como que elas agirem com os homens. Elas têm que entender como eu penso e o que elas fazem de errado. Elas têm que entender isso. Gente, eu tô sentindo essa história, parece que é uma coisa de filme e parece que foi pra um laboratório, né? É. Um laboratório. Falei, o que tá acontecendo aqui? Tem uma série de padrões aqui que... Exatamente. Opa! E aí, Eureka! Só que o projeto engavetado. Uau. Não conseguia pôr pra rodar porque eu não tinha conhecimento. Eu nem no Instagram mexia. Uau. Entendeu? Eu não tinha nem Instagram. O meu Instagram pessoal eu tinha, mas eu tenho 500 amigos lá no meu Instagram pessoal. E aí, só que eu não conseguia pôr em prática. Aí eu pensava assim, como que eu vou falar pra mulher? Cara, vão achar que eu sou um galinhão que quer falar aí se achando e tal. E eu não conseguia. Como que um homem vai falar pra mulher? O casamento dele terminou. Como que ele pode falar de relacionamento? Como que ele pode dar conselho? Aí, isso que era o que me impedia. Uau. E aí, também na pandemia, né? Que a pandemia fez muitas coisas surgirem. Foi o dia que um dia eu tive uma conversa muito séria com Deus. E eu digo que... Aí eu vou explicar sobre isso. Que o conselheiro é um presente de Deus. Deus me deu ele. Então, num dia de uma conversa muito séria com Deus, eu reclamei muito com ele, eu briguei muito com ele. E eu falei para ele assim, por que tantas pessoas de coração ruim falam para pessoas? Tantas pessoas tiram proveito de outras pessoas. O Senhor conhece meu coração. Por que eu não posso fazer a diferença na vida de pessoas? Uau. Por que eu não? Por que o Senhor não me dá isso? Por que o Senhor dá isso para outras pessoas e não dá isso para mim? E eu fui dormir. Eu falei, eu quero algo que enche o meu coração, que faça diferença. Fui dormir. No dia seguinte, 10 da manhã, toca meu telefone, era uma amiga minha, que eu tinha dado alguns conselhos para ela uns meses anteriores, ela tinha separado, eu tinha dado uns conselhos para ela. E ela falou assim, e aí, aquele teu projeto? Ela sabia do projeto. E aquele teu projeto de falar pra mulher? Eu falei, tá engavetado. Tá. Ela, por quê? Ah, porque eu tô com medo de aparecer, tô com medo de ser julgada. Ela, se vira, coloca uma máscara na cara e começa a falar. Eu entendi o seguinte na minha cabeça. Caramba, Deus, você tá me dando. Você me deu. A minha mente explodiu. Eu vi a cena do conselheiro. Porque essa máscara, eu tinha ela guardada no meu guarda-roupa há 12 anos na época. Já estava 12 anos. Essa máscara eu usei ela no dia que eu casei. Olha! Na festa de casamento. Gente. Eu usei essa máscara. E depois nunca mais. Ela ficou guardada. Mas a minha festa de casamento foi um dia muito feliz na minha vida. E por isso eu guardei a máscara. Foi um dia feliz, muito feliz. O casamento acabou, não deu certo, é outra coisa. Passado, já era. Não sofro mais. Uhum. Mas
a máscara ela é importante, era um dia feliz. Não posso tirar um dia feliz da minha vida. Não vou excluir porque não deu certo o casamento. Cara, e você pegou uma ferramenta de dor, porque você pegou a máscara, poxa, de um dia muito feliz, mas que esse dia não vai mais voltar. Não vai mais. Um relacionamento que não deu certo, então você pegou uma ferramenta de dor e transformou ela numa ferramenta, foi uma válvula propulsora para transformar o conselheiro. A minha máscara, ela foi usada pela primeira vez como um escudo para eu me proteger. Hoje ela é uma arma. Hoje ela é singular. Ela é a minha capa de super-herói. Quando eu coloco essa máscara, eu sou o melhor conselheiro do mundo. Uau. Entendeu? Cara, eu vi que lá no início você falou bem assim, nossa, mas no início eu tava perdido, não sabia me comunicar e tal, e fui e coloquei a máscara. Olha que interessante, porque hoje os 2 pilares principais para qualquer pessoa que quer fazer negócio na internet, principalmente se tornar um mentor digital, uma mentora digital, primeira coisa, posicionamento. Você tem que começar, porque a venda que você não fez foi a oferta que você deixou de fazer porque você não abriu a sua boca. E segunda coisa, singularidade. Como que você vai se destacar da multidão? Como que você se destaca da multidão? Como pega 1000 pessoas e coloca você lá no meio sem essa máscara? É mais um no meio da multidão. Exatamente. E na internet a gente tá cheio de pessoas oferecendo praticamente coisas similares, parecidas que nós, mas praticamente do mesmo nicho. E de repente você coloca uma máscara. Então, o que te destaca da multidão e faz com que as pessoas te enxerguem como mentor? Primeiro, posicionar isso na rede social. Você veio pra rede social, você desensibilizou, você foi lá, você fez a live, foi pra jogo, venceu o medo fazendo, que não existe nenhuma quebra, nenhuma vitória se você não for lá e romper e fazendo. E depois você trouxe o que? A singularidade de uma forma única. Quem vir depois de você já foi, porque você é fonte. E fonte é inesgotável. Olha só que interessante. Então você já de cara, já trouxe os 2 pilares que todo mentor precisa para começar. E você começou posicionado, fez a live com a máscara e acabou que isso se tornou uma marca forte sua, né? Nunca foi proposital. Nunca, nada do que eu fiz foi algo intencional. Foi inconsciente. Foi inconsciente. Mas aí... uma coisa que eu aprendi, Ana, e muito das nossas conversas até, mas precisa ser feito. Muitas pessoas não fazem. Só vai dar certo algo que você fez. Se você não fizer, não vai ter a chance de dar certo. Porque não fez. Poderia muito bem não ter dado em nada ao conselheiro, não é? Mas ele deu certo porque eu fiz. Porque eu tomei a decisão de fazer. E assim, esse monte de aluna que você tem, eu imagino que muitas delas não começam. Não. Elas querem, têm o desejo, querem muito, tem muito conteúdo ali, tem muito amor naquilo que ela faz. Ela vai transformar a vida de alguém, mas ela não faz. Não faz. É assim, é claro, a gente sabe que existe o medo. O medo é, será que vai dar certo? Mas se eu fizer e eu for criticada por aquilo que eu tô fazendo? Mas será que vão rir de mim? Talvez por vários momentos você deve ter passado pela sua cabeça, sim, no seu momento de vulnerabilidade, porque não somos perfeitos. Nossa, mas será que vão me zoar, cara, com essa máscara aqui? Eu já fui muito zoado. Porque ao mesmo momento que vem a questão do medo, vem a questão da questão da aceitação, né? Então, é uma série de paranoias que a gente pensa. Na maioria das vezes nem chega a acontecer. Mas tá tudo bem, tem um pequeno percentual que acontece. Então, o medo acaba trazendo uma alienação. E aí, um conhecimento rico que está ali, que poderia transformar a vida dela e a vida de outras pessoas. E assim, por acréscimo, claro, um dos mais importantes, ser muito bem paga por aquilo que você entrega, acaba ficando só no mundo da imaginação, né? Então você foi lá, fez o que tinha que fazer, mesmo de forma inconsciente, e hoje tá aí liderando um bonde de mais de 100 mil seguidoras no Instagram. Inclusive, a gente segue aí o conselheiro. O conselheiro. @o conselheiro oficial. O conselheiro oficial. No Instagram. Mais de 100 mil, né? 106 mil. 106 mil mulheres, que ele costuma chamar de MMs, que são as MMs, né? As meninas mulheres. As meninas mulheres, liderando hoje um bonde onde você está conseguindo, de certa forma, gerar transformação na vida delas. Tá, mas me conta aí, depois que você fez a primeira live, aí você, né, viu que o negócio tinha para dar certo, como que foi daí em diante? Daí em diante, eu descobri que o que eu falava fazia sentido. Eu comecei a ter os feedbacks de vidas transformadas. Não, pausa. Peraí. Você começou a ter clareza
de que o que você falava fazia sentido porque você teve os feedbacks. Sim. Pra quem não entende, o feedback É o retorno que a pessoa te dá sobre o que você faz. É o retorno que ela te dá. Nossa, isso aqui que você me ensinou trouxe isso na minha vida. Aconteceu isso aqui. Esses feedbacks são chamados de provas sociais. Exatamente. Gatilho de autoridade. Ou seja, você deu valor para o que as pessoas estavam falando a respeito do que você estava ensinando. Então, você saber que isso hoje é uma das partes mais difíceis no negócio de mentoria, porque quando você começa, ninguém sabe quem é você. Exatamente. Ninguém sabe quem é você na fila do pão, digamos assim, né? Então, você já de cara começou a ter o quê? Cases, e olha que de modo gratuito, porque você sabe que o case não importa se é pago ou se é gratuito. Case é case, depoimento é depoimento, isso. né? Então, é um dos elementos que faz as pessoas terem percepção de valor, que é uma das coisas mais difíceis de se conseguir no digital. Olhar para você e ter percepção de valor pelas pessoas que te seguem, pelos feedbacks que você recebe, né? E isso tem que ser exposto de alguma forma. E, inclusive, de agora em diante, nos stories, eu quero que você coloque rajadas e mais rajadas que eu sei que você tem. Dezenas de depoimentos que você não tá colocando lá. Eu não coloco, eu sou Mas, meio... enfim, eu quis dar esse pause porque eu falei, uau, ele entendeu que você não precisa ter uma parafernália de ferramentas, você não precisa ter agência, você não precisa ter equipe, você precisa primeiro ter o quê? Basta um case. Um case. As pessoas, você ter lá... E assim, ó, é muito legal isso também, porque as pessoas acham que, eu tenho 106 mil seguidoras. O número, ele é legal, ele é muito legal. Eu quero 1 milhão, eu quero 1 milhão de seguidoras. Eu quero, porque eu tô atingindo muitas pessoas. Mas tem uma coisa. Aquela pessoa que você mudou a vida não tem preço quando ela fala pra você. Não tem preço, aquela uma. Entendeu? Então, isso é maravilhoso. E isso alimenta, ajuda, te motiva, faz você querer mais. Fala, se eu fiz para 1, eu quero fazer para 2. Se eu fiz para 2, eu quero fazer para 10. E aí você vai aumentando a régua disso. Porque você sabe que você consegue. Não é? Se fez sentido para uma, vai fazer para mais. Então é assim, ó, eu sempre costumo falar, não importa o número de seguidor. Não importa quantas pessoas estão te ouvindo na sua live. Se são 2, se são 10, se no começo não tem ninguém. Alguém vai assistir depois que ela tá salva lá, alguém vai bater o olho lá e vai olhar. Mas é assim, ó, você tem o poder de mudar o mundo. Você tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. Mudar uma pessoa é mudar o mundo. É mudar o mundo, você tá mudando. Você tá mudando a atitude de uma, que vai mudar de outra, que vai mudar de outras duas e vira uma corrente. Justamente. Então, não para, não deixa de fazer, não fica estagnada num lugar pelo medo de não conseguir. Quando você para pelo medo de não conseguir, você não conseguiu. Uau. Depois no final, não deixa eu esquecer, eu quero que você traz uma das suas conquistas aqui, que era pra gente ter deixado aqui na mesa. Eu quero que você compartilhe depois uma das conquistas que você foi lá, desengavetou o negócio. Sim. E pra quem tava com medo de fazer uma live, hoje tá aí sendo palestrante, escritor, mentor. Exatamente. Cara, e me fala um pouco, como que tá sendo essa experiência de você ser reconhecido por aquilo que você está entregando, de você estar levando transformação para as pessoas e agora começar mais do que nunca a ser monetizado, porque até então você sempre entregava no over delivery e no gratuito, né? Isso eu vou entrar, é um assunto que é muito interessante, porque de toda essa história que eu contei minha, até então não tinha Ana Lazarotto nela, né? Quando eu conheço a Ana Lazarotto, que eu sentei de frente para ela, né, intencionalmente, porque eu sabia o que você tinha para me entregar. E eu falei, cara, sabe quando o santo bate? Sabe aquela coisa de energia? A gente consegue ter empatia, se identifica, e aí né? eu vi aquela moça bonita, claro, sempre com muito respeito, a Ana sabe disso. Mas eu falei, caramba, cara, e ela fala bem, eu quero isso. Eu quero o que ela tem para me ensinar ali. E aí conheci você, e você, junto comigo, você tirou o melhor de mim para eu montar minha mentoria e para eu montar a minha palestra. Eu não sabia que eu tinha um método, lembra? Eu não sabia que eu tinha um método. Foi muito mágico, né, quando a gente fez isso. E o método é uma coisa que as pessoas, elas... eu não sei fazer um método. Eu também não sabia. Eu não sabia. Quando a gente não sabe fazer alguma coisa, a gente busca quem sabe. Isso mesmo. A gente não aprende tudo sozinho. As pessoas têm que ter essa consciência. Você não faz tudo sozinho, você não aprende tudo sozinho. Você precisa de um mentor para te ensinar, você precisa de alguém para te ajudar. Sempre vai ser assim.
Então, ali, quando a gente sentou na nossa primeira mentoria, abri a câmera com você e começamos a conversar e ter uma ligação, e surgiu o meu método. Nossa, aquilo para mim foi delicioso. O método não facilita você... Facilita. Quando as pessoas falam assim, conselheiro, o que você faz? Aí você fala, pá, 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 pá. Então, o método nada mais é do que um passo a passo que você aplicou na sua vida, na sua jornada, ou que você aplicou na vida de alguém e que essa pessoa teve resultado. Exatamente. Isto é método. Isto é método. Porque quando a gente não tem um método, a gente faz no achismo, a gente faz inseguro, né? A gente faz no achismo, a gente faz inseguro e a gente tem um problema no meio aí também. Quando você não tem método, significa que, de certa forma, não gera muito crédito para as pessoas, né? Fica meio que no... Fala assim, mas será que o que ele tá falando faz sentido mesmo? Porque hoje, quando as pessoas falam assim, Ana, por que que... Eu recebi esses dias, essa semana, a pessoa falou assim, por que que eu deveria comprar a sua mentoria? Aí eu mandei a pergunta de volta. Por que que eu deveria te aceitar como a minha mentorada? Agora, se de fato você quer uma mentora que já tem centenas de resultados, que tem quase 2.000 alunos, validados, que estão faturando no digital, que é séria, comprometida, sem frescura para falar direto ao ponto, porque eu vejo que na internet tem muita encheção de linguiça, eu acredito que dessa forma já é um motivo suficientemente forte para você entrar dentro da minha mentoria. Então, eu percebo hoje que as pessoas sempre buscam um diferencial. E um dos diferenciais que você pode já falar, não, eu tenho um diferencial porque eu tenho um método. Tá, Ana, mas todo mundo tem um método. Não, mas ninguém tem o meu método. Ninguém viveu o que eu vivi, ninguém passou pelo que eu passei, ninguém teve as travas que eu tive, as dificuldades que eu tive. Então, por isso que o meu método é singular. Então, métodos singulares te destaca da multidão. Não é um método, você lê um livro, eu copiei o que tá lá e de repente eu tenho um método. Não é isso. Método é a sua bagagem, a sua experiência, a junção do conhecimento que você gastou pra tá ali na frente do palco também. Porque, você teve que investir. Sim, claro. Você teve que investir também, né? Não foi só o seu tempo e a sua vida, foi dinheiro também. Além do método, depois de que a gente descobriu o meu método, você me ajudou a desenvolver isso. Não é que você inventou. E aí é que tem também. Que doideira isso. Não foi a Ana que desenvolveu o meu método. Não. Foi a Ana que tirou o meu método de dentro de mim. Já estava. Quando você foi falando, eu falei... Você tem um método. Isso aqui é um método. Olha aqui o que você fez. Primeiro você fez isso, depois você fez isso, depois... É um método. Aí você... É um método. Eu tenho um método. Porque às vezes as pessoas... Que incrível, né? Na internet o povo tem uma dificuldade de trazer clareza na comunicação para as pessoas, que as pessoas acham que é muito difícil, é um bicho de 7 cabeças. Não é difícil começar no digital. Não é difícil viver do digital. Não é simples. Não é o quanto a pessoa quer. É o quanto ela quer. É isso. Por que não é simples? Porque você vai ter que investir tempo, energia, dinheiro, porque não é só de live em live, que igual você tem as suas suas seguidoras, acompanha as suas lives, mas você acha que ela vai ter uma assertividade maior como? Sendo acompanhada por você, por mais profundidade, para você entender quais são os gaps dela. Não é verdade? Saber os detalhes para eu poder ajudar de forma melhor. Justamente. Então vai ter que ter investimento de tempo, energia, porque você vai ter... O cérebro o tempo inteiro tá lutando pra gente não gastar energia, e dinheiro, porque você vai ter que investir na fonte para que você adquira aquele conhecimento. Sim. Mas o método, por incrível que pareça, por mais que tem gente que fala assim, mas eu não sei. Não tem. Tem alguma coisa aí de singular seu que você pode trazer isso para jogo, né? Exatamente. Que interessante. Quando a gente descobriu o meu método, depois do método, nós criamos a palestra. A minha palestra, a palestra que eu faço no palco, quem fez ela nascer foi a Ana. Junto, foi passo a passo, detalhe por detalhe. Nos mínimos detalhes. Aí não pode ter vergonha, tem que abrir a bagaceira toda pra vida. Tem que puxar a capivara. Exatamente. E durante esse processo, nos emocionamos muito. Foi muito lindo, foi muito lindo. Por muitas vezes eu chorei. E ela chorou. Nossa. Porque muitas emoções ali naquela criação. Porque não é uma criação comercial. Tinha verdade ali. Essência. A transformação na vida das pessoas, saindo de nós dois ali naquele momento, né? Foi lindo. E hoje, depois disso, o meu método virou um livro. Não, gente, olha, não. Presta atenção, gente. Olha isso aqui. Se a mentora não fica orgulhosa, isso aqui, vocês não têm ideia, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague ver essa transformação sendo imprimida, um método sendo passado para um livro
que é né? Olha que interessante. O mentor hoje, às vezes ele fica focado, eu quero vender meu curso, quero vender minha mentoria. Você pode ser palestrante, você pode ser mentor, você pode ser escritor, você pode ser um agente transformador, porque o seu método não é para cada coisa um método, é um único método em acessos diferentes. Aqui você está acessando o conselheiro através de um livro. Sim. Aí você pode ser acessado na live, você pode ser acessado no palco, porque o mentor que não tem uma palestra, o mentor que não está num palco vendendo, ele tá deixando de ganhar grana, porque palco é um show, palco você pode dar uma degustação de quem você é e no final você arremata falando, quer mais, meu bem? Então vem, que agora vamos descer desse palco e vamos mostrar a realidade aqui, vamos fazer o que precisa ser feito. É ter essa Mas esse é meu, né? Esse é teu. Esse livro, quando eu queria assim, eu não queria fazer um livro simplesmente por contar a história do conselheiro, igual eu contei agora, onde começou. Eu posso fazer isso um dia, não tem nada de errado nisso. É biografia que fazer a minha né? biografia para eu incentivar pessoas a entrarem no digital, porque o conselheiro tem isso também. Se hoje eu quiser ensinar como a pessoa, como eu fiz no digital para a outra pessoa ter um sucesso que eu tive, eu posso ensinar. Eu tenho essa trajetória também, né? Mas eu sou bem focado no que eu quero, o que eu falo para mulheres. Eu não ensino mulheres a conquistarem homens, eu ensino mulheres a se reconquistarem. Então, a minha motivação é fazer mulheres se valorizarem, se respeitarem. Perfeito. Tem uma promessa, né? Tem a premissa para as pessoas entender o que você quer vender é a promessa. E a promessa nada mais é do que a transformação. Olha aqui, ó. Eu não ensino mulheres a conquistar homens, eu ensino mulheres a se reconquistar. E quando você lê a parte de dentro do livro aqui, você vê que ele fez de uma forma narrativa muito bacana. Mas ele fala qual é a promessa. Cara, eu ensino você a se reconquistar. Pronto, bastou uma promessa. Pronto. E aí o que eu fiz ali? Eu não queria contar o método de uma forma robótica. Técnica. Bem ali, sabe? Bem metódica mesmo. Mas isso é de você, porque você tem um arquétipo amante no negócio, Sim. cara. Tem que ter toda uma poesia envolvida. Tem. Aí o que eu fiz? Eu criei uma história. Então, eu coloquei uma personagem nessa história e eu coloquei uma cena. No caso do livro, é uma mulher que descobriu uma traição. E a vida dela acabou. Ela falou, e agora? Depois de mais de 20 anos de casada, como que eu vou recomeçar minha vida? Eu fui traída. E ela pensou até em tirar a própria vida dela. Uau. Como? Aí é o meu método. Uau. Os 5 então, autos. aqui tem um método. Eu ensino ela, aí ela conhece o conselheiro. Numa live do Instagram. Ela conhece o conselheiro numa live do Instagram. Olha a narrativa. Eu falo que uma das coisas que mais conduz as pessoas para comprar de você são as suas histórias e as suas narrativas. Então vai vendo. E aí ela conhece o conselheiro numa live do Instagram. Essa história... Hora de postar no Instagram. Ó, tá vendo? Aqui, ó, isso aqui é ser correta com quem é mentora digital. Tem a hora de postar no Instagram. Meu Deus. Culpa do Borel que não me avisou, hein, pra descarregar o... E aí eu entendo, como ela conhecer o conselheiro numa live do Instagram, é assim que acontece com todas as mulheres que me seguem, nas minhas lives. Então, é uma realidade. Quem já é minha seguidora e lê o livro, ela entende, ela sabe exatamente que é assim que funciona. Uau. E ali no conselheiro, ele vai dar os 5 autos para ela, que são os 5 passos que eu considero necessários para uma mulher se reconstruir. Uau. Se valorizar. Cara, e voltar a se olha que amar. interessante. Olha só, você construiu aqui um negócio em cadeia. Uhum. Porque você tem o seu core. O que é core? Hoje, todo mundo que produz conteúdo na internet, todo mentor, todo palestrante, precisa ter o seu core. O que é o core? Qual é a ferramenta dentro da mídia do Instagram que você mais se identifica? Porque hoje a mídia do Instagram é gigante. Você entra lá dentro, você tem feed, você tem Reels, você tem carrossel, você tem stories, você tem live, você tem uma série de ferramentas ali dentro, certo? Dentro de uma única mídia, que o Instagram é uma mídia. Quando você cai lá dentro, você fala, e agora? Eu preciso ser bom em tudo isso aqui? Não. Você vai escolher qual é a ferramenta que você mais se identifica e que seja congruente com o momento. Porque os vídeos, o stream, é a pegada do momento. Se você não aparece, se você não está ao vivo, você fica no esquecimento. Sim. Para vender tem que aparecer sim, porque enquanto você não aparece, sua concorrência está aparecendo no seu lugar, às vezes é inferior que você. Você sabe que tem muita porcaria no mercado que trabalha com o seu nicho. Exatamente. Você sabe. E vão estar vendendo. E aí você que era para estar vendendo e transformando a vida das pessoas, você tá ali com a boca fechada, né? Então, olha o que você fez. Primeiro, você identificou seu core.
Poxa, é na live que essa galera vem. É na live que essa galera tá. Então é na live que eu vou estar. Por isso que eu tenho todas as semanas o aulão da Lazarota. É um dos meus core. E porque eu sei que é o que tá em evidência no momento. São vídeos, stream, que as pessoas querem... A pessoa quer ver se é real. Sim. A pessoa quer ver se você tem repertório. Porque pessoas rasas na internet não vão mais vender. Mentores rasos, palestrantes rasos, não vendem por muito tempo. Você pode até vender uma vez, mas não vende nunca mais. A pessoa que lê esse livro, que é uma forma... Isso aqui é até uma isca, se torna, querendo ou não, um dos produtos de entrada, né? Porque você tem um custo hoje que é menor do que uma mentoria. Então, é um produto de entrada, as pessoas vão te acessar aqui e vai falar, uau, quero mais. O que ela vai fazer? Subir de nível. Aí é onde ela vai para uma mentoria sua. E tem outras formas de captação, por isso que eu falo que é em cadeias. Você tem um palco, você é um palestrante profissional. Lá no palco, da mesma forma, porque assim, ó o meu funil orgânico, ó o funil orgânico gritando aí, né? Você me viu no palco, eu estava lá falando, palestrando, 10 minutos foi o suficiente para eu descer do palco e você falar, fala mais. E eu, não pede para me vender não, porque eu sou a leoa na hora de vender. E aí eu fui falando, beleza, deu match, fechamos o processo de mentoria e aconteceu o negócio. Estamos aqui de novo e eu tenho certeza que tem vários outros projetos por aí por vir. Sim. Por quê? Primeiro, eu entreguei o que eu prometi, muito bem entregado. Segundo, você executou, porque não existe um sucesso em um processo de mentoria se não tiver a participação das duas partes, tanto do mentor quanto do mentorado. Sim. Eu ensino como você faz e você vai lá executar, porque senão não vai acontecer a transformação de fato. E aí, você utiliza o palco como uma ferramenta de captação também, primeiro, para ganhar autoridade. Isso aqui traz um respeito, uma autoridade, porque eu também sou escritora e eu vi como eu alavanquei os meus negócios, porque eu tinha escrito um livro, né? E aí você tá no palco, que é uma outra forma, poxa, não é qualquer pessoa que tá ali, né? Você já palestrou aí para palcos gigantes. E eu tenho certeza que é só o começo, né? Então é uma forma também de você captar as mentoradas para o seu negócio. Então você fez do jeito certinho. Eu só quero te falar que eu te dou nota 10, tá? Ganhando agora, nota 10 da Ana, já era. Nota 10, porque você foi lá, entendeu a sua jornada, enfrentou os seus medos, criou um posicionamento no Instagram, fala sobre uma única coisa, né? Você não tá aqui falando sobre, não, eu sou o conselheiro, eu ajudo mulheres a se reconquistar. E você não tá daqui a pouco falando, não, eu ajudo você se tornar a melhor confeiteira do mercado. Não, você tá falando sobre uma única coisa. Exatamente. Porque as pessoas entram no digital e começam a falar sobre um monte de coisa e viram uma farofa. Você tem que falar sobre uma única coisa, foca naquilo, faz aquilo dar certo. Deu certo, aí você faz outra coisa. Exatamente. O livro, ele só aconteceu depois de um bom tempo fazendo live, um bom tempo palestrando. E agora tem o próximo passo, né? Que é o processo de mentoria. Sim, que é o que eu tô entrando agora, né, Ana? Show. Agora é o processo que você também tá me ajudando. Perfeito. É mas você sabe que você demorou, né? Eu já me perdoei por isso. Você já se perdoou? Já me perdoei. Eu também já te perdoei porque você já colocou data, né? Sim, eu já me perdoei, e eu sempre penso que as coisas acontecem na hora que deveria, na hora certa, mas eu tenho que me colocar em ação. Só vai acontecer se eu agir para aquilo acontecer, não vai cair do céu, né? Então eu sempre estive me colocando em ação e por muitas vezes eu fui travando. Colocava algum problema e não deixava aquilo acontecer. Alguma desculpa, Isso, né? alguma desculpa. Aí vai procrastinando porque sabe que tem que fazer algo, né? E aí agora não, agora já está definido, né? Então a minha mentoria em grupo ela já está feita, já vai entrar no processo para eu começar a oferecer ela, vou fazer o pitch de venda, vou fazer o lançamento, vou transformar a vida de mulheres, vou fazer com que essas mulheres que entrem na minha mentoria, elas realmente tenham a mudança na vida delas, eu vou dar o meu melhor para isso acontecer. Perfeito. Então, eu não estou ali para eu ser milionário. Eu estou ali para transformar vidas. Eu vou ser milionário por consequência. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Só a recompensa daquilo que você empenhou, né? Então, o meu desejo, o que arde meu coração é mudar o mundo. Eu mesmo, quando falam para mim assim, cara, qual que é o seu sonho? Mudar o mundo. As pessoas falam, cara, você é maluco. Mudar o mundo. Sim, mudar o mundo. E é verdade. Ousadia. Se eu não acreditar que eu vou mudar o mundo, eu não vou mudar o mundo. Se eu não realmente acreditar nisso, eu não vou mudar. E eu realmente acredito que eu vou mudar o mundo. A minha fala não é que eu vou mudar todas as pessoas. Mas o mundo, ele muda com a atitude de poucas pessoas. Então, se uma pessoa muda uma atitude, a outra pessoa ao redor dela muda, é o efeito borboleta. Entendeu? Dizem que quando uma borboleta bate asas aqui,
em outro lugar do planeta alguma coisa ecoa diferente pelas batidas da asa da borboleta daqui. Uau! Depois eu não lembro agora, mas eu já li muito sobre isso. E eu incrível. acredito nisso. Cara, então, que máximo. O que eu faço aqui, a minha atitude, a minha fala, o que eu transformei alguém, por exemplo, alguma mentora sua que está me assistindo agora, ela pode se inspirar na minha fala. Claro. E ela pode virar e falar assim, cara, olha esse cara. Por que eu não ofertei ainda? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz ainda? O que acontece muito que eu escuto é, por que eu não tive a ideia de pôr uma máscara? Eu escuto isso. Não é questão de ter a ideia, é questão de ter coragem. E quantos que já tiveram, que teve a ideia, mas não executou? Aí foi outro lá e teve a ideia, executou e a pessoa ficou lá. Aí você fala, eu que tive essa ideia e não fiz. Problema seu, você perdeu. Você perdeu o bonde, entendeu? Eu coloquei a máscara, mas assim, não foi proposital, mas eu tive... Foi isso, foi o que deu certo. Perfeito. Sabe o que eu tava falando com você esses dias? Porque a gente se fala muito, não sei se... Gente, eu converso com os meus mentorados, eles se tornam os meus amigos, Exatamente. Tá? Aí esses dias a gente tava conversando, eu falei, tá, conselheiro, quando que você vai lançar a tua mentoria? Me fala como que vai ser, como que não vai, a gente trocou uma ideia. A gente ajustou alguns pontos ali que eram importantes para deixar o seu método mais latente para as pessoas. E aí a gente começou a falar de pitch de vendas, eu só queria saber se é esse mesmo o ponto que você mais teve de dificuldade para falar assim, não, agora eu tô pronto para ofertar, ou se teve uma outra coisa, porque eu vejo que hoje no digital, as pessoas, elas não têm... Não, já sensibilizei, eu sei que essa ferramenta vai gerar transformação, mas eu não sei como fazer isso de uma forma que vai fazer as pessoas entender e querer comprar. Ou seja, as pessoas, elas travam no pitch de vendas. Eu entendo, o pitch de vendas, ele é um problema para mim, pela minha comunicação. Eu sou muito carinhoso. E é como se eu estivesse implorando para alguém comprar de mim. Essa é a mentalidade que você tinha. Essa é a mentalidade que eu tinha. Então é como assim, por favor, compra de mim aí, eu vou te ajudar e você vai me ajudar, sabe aquela coisa? E aí eu tenho que... É essa mentalidade que eu tive que mudar. Não, eu tenho que ter poder na hora da venda. Eu tenho que falar com... Eu estou te oferecendo algo que realmente vai transformar Você sua vai vida. Me agradecer por eu te ofertar. Porque eu estou te vendendo algo que vai fazer a diferença na sua vida. Então, é essa a mentalidade que eu tive que mudar para ofertar. Então, mudar o meu discurso. Porque a minha fala, ela é muito doce. Eu sou um homem carinhoso na fala. Para discutir, eu vou ser educado. Até o meu limite, claro, né? Sim. Todo mundo tem um limite até mandar alguém para aquele lugar. Mas até numa discussão, eu dialogo. Entendeu? Eu vou conversar, eu vou ouvir o outro lado, vou falar o meu lado, vou falar o que eu não entendi, vou repetir se você não entendeu. Até aí tá tudo bem. Não vou desrespeitar, entendeu? Vou conversar. E minha forma de fazer, eu acho que ela não era boa para venda. Sim. Então eu tive que ajustar a minha forma de falar para vender. Você tem muito essa presença, que é claro que é um papo muito mais maduro, um papo para outra hora e mais profundo. E eu não sou a pessoa mais estudada para isso, mas eu tenho estudado um pouco sobre o comportamento humano, que eu acho que todo mundo deveria estudar quando quer lidar com pessoas e vender. E eu vi que no digital a gente utiliza muito essa base do posicionamento arquetípico para que as pessoas entendam o que de fato você quer comunicar. E você traz muito esse arquétipo do cuidador também. Sim. E o cuidador, ele fica tão cuidador, porque eu vi que você estava aí mais de um ano fazendo live e cuidando de todo mundo. Tá, mas e aí? O dinheiro impulsiona a propósito, né? Para você fazer isso aqui, você teve que investir uma grana, né? Para você investir no seu brand, na sua comunicação. No início, a gente tem que praticamente pagar para pisar em palcos, para depois você ser contratado, para depois você ser visado. Foi assim que aconteceu comigo no início. Mas eu vejo que essa parte do arquétipo mais assim, eu quero cuidar, eu quero ajudar, acaba atrapalhando nos negócios. Então, assim, se ajuda para quem tem dificuldade de ofertar amigos, negócios à parte. Eu te ajudei até aqui, daqui até aqui agora custa X. Tudo bem para você? Porque se uma pessoa fala assim, mas você vai cobrar agora? Essa pessoa não é a pessoa para estar sentada na sua mesa. Essa pessoa não é digna do teu ensinamento. Essa pessoa não é digna do seu método. Se ela não está disposta ali a desembolsar um valor para investir no teu processo de mentoria, despeça essa seguidora, despeça esse cliente. É uma das coisas que eu aprendi a fazer na minha vida. Eu ficava extremamente chateado, conselheiro. Eu ficava muito chateada quando eu fazia uma oferta, que no início não foi. Não é igual hoje, que eu consigo vender aí múltiplos 5, 6 dígitos todos os meses, sem precisar fazer lançamento, fazendo de uma forma mais fluida, mais leve, usando palco, fazendo live, fazendo eventos VIP.
Mas no início não foi bem assim. Eu também tinha muita dificuldade de vender. Eu tinha insegurança de fazer um pitch de vendas e a pessoa falou assim, ela vendendo? Não, vou comprar de outro que sabe que tem mais seguidores, que tem mais resultado, né? Então eu vivia nesse senso de comparação. E essa minha dificuldade de ofertar gerava tanto ruído na minha comunicação que de fato eu não conseguia vender. Eu só consegui começar a vender os meus programas de mentoria, primeiro, porque eu era uma farofa, eu vendia de tudo um pouco. Eu queria falar de Reels, eu queria falar de Instagram, eu queria falar de oratório, eu queria falar de comunicação, eu queria falar de curso online, eu queria falar de mentoria. Eu decidi uma coisa só. Então, olha como você está sendo assertivo aqui. E por que você vai evoluindo e você vai crescer cada vez mais? Você falou pra mim que vai vender muito esse ano esse livro. Eu não tenho dúvida que vai. Você vai ter muitos palcos pra pisar por aí também. Mas você decidiu falar sobre uma única coisa, isso já foi assertivo, você já encurtou uma jornada de erros, que eu demorei muito pra aprender. Então é uma única coisa. Escolhe uma coisa, faça aquilo dar muito certo, depois você passa pra outro, né? Então, hoje o conselheiro deu muito certo. Eu lá no início tinha dificuldade de vender e eu só desensibilizei esse negócio de ofertar, primeiro, quando eu entendi que eu era necessária na vida das pessoas e que tá tudo bem, vai ter pessoas que vão aceitar e vai ter pessoas que não vão aceitar. Eu aprendi a desensibilizar o não, porque eu ficava chateada quando alguém não comprava. Então eu desensibilizei, eu falei, cara, não é todo mundo que vai sentar na minha mesa, você, conselheiro, não é pra todo mundo. Eu não sou pra todo mundo. Nós somos para as pessoas que importam. E as pessoas que realmente importam para você, as pessoas que importam para mim, são pessoas que vão sentar e vão ser generosas o suficiente, prósperas o suficiente de chegar e honrar pelo seu trabalho. E são negócios. Sim. Porque o trabalho que você faz te toma tempo. Exatamente. E tempo é precioso, não há tempo. Se eu pudesse voltar 20 anos atrás no tempo, conselheiro, primeiro, eu ia ter um mentor, né? Um mentor de negócios, eu ia ter um mentor de relacionamento, ou eu ia ter que conhecer o conselheiro 20 anos atrás. Eu ia ser seu mentor de relacionamento. Mentor de relacionamento. Porque eu entendi que o jogo da mentoria muda o jogo de uma forma absurdamente rápida. Você encurta o caminho. Demais. Você pega um atalho muito grande, você erra menos. Demais, demais. Tipo, as tuas seguidoras, as tuas alunas, digamos assim, as não monetizadas e as monetizadas, que eu separo a galera monetizada e não monetizada, mas tudo é aluno, você tá ensinando, né? Sim. Olha o quanto elas já evoluíram e o quanto que elas já deveriam ter depositado na sua mesa. Então, por que isso não aconteceu ainda? Porque não ofertou, né? E, inclusive, agora, você me falou ali em bastidores ali que você tá em lançamento, elas têm que estar cientes. Outra coisa, tem que estar ciente de que você vai vender. Alguma coisa você vai vender. Pra não gerar surpresa depois. E sabe o que é muito louco? Eu vou contar uma coisa que talvez sirva pra alguém que tá assistindo isso. Eu comentei isso com você. Eu tinha da onde eu venho, do trabalho, eu não entendia que o entregar o meu conhecimento era algo palpável, que era vendável. Eu precisei do livro pra destravar. Porque agora eu entendo que quantas vezes eu briguei com você, eu falei, conselheiro, você tem um ouro. Olha, sua audiência tá explodida, cadê a oferta? Hoje eu entrego um livro, eu tô te entregando algo físico, eu faço assim, ó, toma meu livro, me dá o seu dinheiro. Eu entendo isso pra mim, eu estou te entregando algo. Desensibilizou isso, né? E aí agora, eu destravei, eu precisava disso. Muitas pessoas, elas ficam travadas, elas não valorizam o trabalho dela, igual eu não valorizava, não precificava o meu trabalho, porque eu não conseguia enxergar valor nele. E olha que eu mudo vidas. Uau. Entendeu? Eu mudo a vida das pessoas. E eu sei disso. Mas eu não valorizava. E aí, com o livro, eu entendi. Aí eu falei, não, agora eu vou vender. Agora eu vou vender minha mentoria. Agora eu vou transformar mais. Agora já era. Entendeu? Então, assim, ó, o conselheiro hoje, eu quero viver do conselheiro. E para eu viver do conselheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Uau. Senão eu não vou viver dele. Senão não vai viver. E o que isso trouxe por acréscimo com relação a business, a negócio? Porque tem gente que acha assim, eu tô no digital, eu vou ofertar uma mentoria, eu sou palestrante e pronto. Mas e as conexões? E o que veio por acréscimo? Porque assim, o conselheiro que eu conheci há 1 ano e pouco atrás é completamente diferente do conselheiro de hoje. Sim. Né? O que você acha que isso acrescentou mais no seu business, no mundo de negócios? Porque não tem hoje como a gente ficar no digital e trabalhar com um negócio só. Tem que estar meio que entrelaçado, mas você consegue abrir vias, né? Sim. É assim, ó, depois que eu comecei a ser o conselheiro e que o conselheiro começou a dar certo, as pessoas elas me olham de forma diferente. Como, olha, esse cara deu certo. Então elas querem saber mais. E aí fica aquela coisa da troca. O que eu posso te oferecer que você pode me ajudar? Então, essas conexões, o networking que eu faço dos eventos que eu vou, dos palcos que eu subo, os bastidores que eu converso com alguém, do livro que eu dou de presente para alguém,
E essa conexão que gera esse networking, ele abre portas depois. Portas que você não imagina que iam ser abertas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer... Eu fui num programa de TV e aí fiz amizade com o diretor do programa de TV. Você tá muito importante, tá? Só dando entrevistas em programas de televisão. Você tá muito importante, tá? Ah, eu vou ficar mais. Isso mesmo, isso mesmo. Eu vou ficar mais. Porque eu não coloco limite no conselheiro, de onde ele vai chegar. Eu sei que eu vou palestrar fora do Brasil. Eu sei que um dia vão me chamar para ir para algum outro país para falar para pessoas lá. Eu só sei. Eu não sei por que eu sei disso, mas eu sei que isso vai acontecer. O meu livro, eu sei que ele muda vidas. Eu sei que ele pode transformar a vida de alguém. O livro, ele não... Você já tá recebendo feedbacks, né? Já. Que você tá me falando. O livro ele não foi feito para ganhar dinheiro, tá, Ana? O livro... eu aprendi uma coisa sobre livro. O livro, ele te gera autoridade. Então, nessa nossa área, a gente precisa de autoridade. Para as pessoas respeitarem quem somos nós, a nossa história, o que a gente faz, o que a gente estudou, o que a gente pagou para estudar, os cursos que fizemos e tal. E ali naquele livro tem o seu conhecimento ali. Então, o livro ele me gera autoridade. Então eu coloquei ele por uma editora que eu sei que vai ser distribuída no Brasil inteiro. O meu livro já está na Amazon. Então assim, o meu livro, a pessoa clica na Amazon, ela pode comprar meu livro. Ela entra na Literary, que é a editora que eu fiz, ela consegue comprar o livro. Ela vai na Livraria Cultura, o livro tá lá. Na Livraria da Vila, o livro tá lá. Então, o meu lançamento, posso falar do lançamento do livro? Claro, por favor. Noite de autógrafo. A caneta da... Ó o poder. Sim. Lembra quando a gente fechou o processo de mentoria que eu te entreguei uma caneta da Swarovski? Que eu falei, olha, declaro sobre a sua vida que você vai assinar muitos contratos milionários. Exatamente. E agora... Exatamente. O que é o poder eu de você já deixar assinei uma marca, muitas né? coisas com aquela caneta. Olha que show. Aquela caneta, ela é para momentos importantes. Mas você sabe que isso é uma estratégia que eu uso para trazer um learning experience pro aluno. O learning experience não é só quando você entrega um bom conteúdo e que você ensina de fato para as pessoas. O learning experience é o que ela sente por estar sentando na sua mesa. Sim. Então a caneta surgiu, por incrível que pareça, porque eu tinha um sonho de ter coleção de caneta bonita. Olha, e eu achava que era coisa de rico. Uhum. Aí um dia eu falei, cara, eu tinha uma meta para bater de venda, aí eu bati aquela meta, eu falei assim, vou me dar essa caneta. Meu esposo quase caiu de costa, né? Porque ele gosta de vara de pescar, ele gosta de pescar. O que tem a ver vara de pescar com caneta, né? Tipo, pra mim, eu não tô nem aí pra vara de pescar. Assim como ele não tava nem aí pra minha caneta. Mas eu falei, cara, eu vou trazer uma experiência pros alunos. Eu vou dar uma caneta pra Swarovski pra cada mentorado VIP meu. E eu nem sabia que isso era learning experience. Isso era experiência premium. Isso era fazer algo que ele não está esperando. E isso gera uma conexão absurda. Tipo, você nunca vai me esquecer por causa dessa caneta. Não, nunca mais. A não ser que tu joga ela fora ou dê pra Não, alguém. eu olho pra aquela caneta e eu lembro de você. Não tem como, né? Porque você deixou uma marca. Isso é marca pessoal. E eu não uso ela pra qualquer coisa. Uau. Tem isso também. Tá, mas enfim, volta a falar do negócio do livro. E aí eu fiz o livro e assim, a minha experiência estava nesse livro. Fiz pela editora para distribuir no Brasil todo, para estar em todo lugar e tal, para atingir pessoas. Quando você chegar numa livraria e ver o livro do conselheiro, você vai falar, caramba, olha onde esse cara chegou. Olha onde ele tá. É isso. É sobre isso, é sobre as pessoas. Quando você tem um livro, você presenteia alguém com um livro. O lance de dar o livro, igual você teve da caneta, eu tinha o sonho de presentear as pessoas com um livro. Porque um dia eu fui num evento e eu encontrei um cara que eu gostava, que é o Marcos Bulhões, e eu conheci o cara tem mais de 1 milhão de seguidores e tal, e eu adoro ele, e aí eu conversando com ele, meio tiete mesmo ali, sabe, bajulando o cara e tal, porque eu tava conhecendo um cara ele falou, tem um presente pra te dar. Aí eu falei, é? Ele tá aqui, ó. Ele abriu a mochila dele e me deu um presente. Pôs uma dedicatória e me deu um livro elegante, dele. Hein? Eu fiquei me achando. Eu falei, caraca, eu ganhei um livro dele. E aquilo ficou, falei, um dia eu vou dar um livro pra alguém. Aí eu vou contar esse segredo. O Marcos Bulhões escreveu o prefácio do meu livro. Sério? Ele revisou o meu livro. Uau! Ele revisou o meu livro, ele escreveu o prefácio do meu livro. E para pensar, eu dei um livro para ele de presente. Eu retribuí. Você ativou, literalmente falando, a ousadia de um verdadeiro mentor. Exatamente.
não é porque uma pessoa chegou lá que eu não posso chegar lá também. Ela só chegou primeiro que você. Então, no tempo dela. Eu agora estou vivendo o meu tempo. Então eu faço e vivo e aprendo no meu tempo. Eu não estou atrasado. É o meu tempo. Uau. Então é assim, o meu livro hoje, eu entrego ele para as pessoas igual eu te entreguei agora, é com muito orgulho, Ana. É com muito mesmo. É um filho que eu estou te entregando. Toma aqui, ó. Eu estou te entregando o meu livro. Então é muito prazeroso para mim, sabe? E eu só pude ter isso depois que eu expandi a minha mente, depois que eu entendi o meu valor, depois que eu realmente coloquei as coisas no fluxo que tinham que ser seguidos. Não adianta, por exemplo, se eu ficasse quebrando a cabeça lá atrás, montando minha palestra sozinho, montando minha mentoria sozinho, pode acontecer de dar certo? Ou alguém pode. de ficar te enchendo o saco. O mentor é aquele que enche o saco. Sim. Fulano, você tá fazendo? Você tá aplicando, sim. né? Mas ó, poderia dar certo eu fazer sozinho, sem a ajuda de ninguém? Poderia, porque eu não vou diminuir minha capacidade de estudar e aprender. Mas, quando você tem alguém que chega pra você e fala assim, vem aqui, meu amor, é assim, vamos ver, como que você acha disso, 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 e tira a sua essência, sem você perceber, e aí o negócio tá lá, você fala, caramba, economizei 3 anos. Aí você disse tudo, porque o mentor, ele encurta a jornada Exatamente. do mentorado. Ele faz você não precisar fazer aquela curva enorme de erros e acertos para você ter o resultado Porque desejado. nessa curva enorme de erro e acerto, muitos desistem. Porque se frustra demais. Aí a pessoa desiste no meio do caminho e não vai mais. Ela paralisa. Ai, cansei, tô de saco cheio disso. E para. Olha, sendo que ela tinha muita coisa para dar. Sendo que, se ela tem um mentor que encurta esse caminho, ela só se mantém motivada, porque ela vai ter resultados diferentes. Uau, cara, que incrível. Olha, isso que você tá falando de encurtar a jornada, se as pessoas entendessem, se eu pudesse voltar pelo menos 10 anos atrás do meu tempo, eu não teria gastado tanto dinheiro, ter sentado em tantas mesas erradas, porque no digital a gente sabe que tem muito lobo disfarçado de cordeiro. Sim. Né? Essa é a grande verdade. É, verdade. Eu sei que as pessoas estão evoluindo para comprar no digital. Por isso que você ter um livro, você ter uma palestra e um método, hoje, como mentor, não é nada mais do que sua obrigação, porque isso vai te gerar autoridade. Então, talvez hoje você não ganhe milhões com o livro, mas o livro é uma ferramenta para minha mentoria. Para sua mentoria, e o meu método, ele tá no livro. Na minha mentoria, eu vou aplicar o mesmo método, só que com exclusividade. E acompanhamento, né? Porque dúvidas, se eu ler aqui, eu tenho certeza que vai me surgir algumas dúvidas. Né? Que eu consigo esclarecer. Eu consigo, do mesmo jeito que você tirou da minha essência para criar determinadas coisas na minha palestra, na minha mentoria, eu tiro da essência dela o que ela tá passando. Eu faço ela enxergar a vida dela, como ela está passando. Talvez ela não está enxergando, porque muitas mulheres, elas acham que, eu não tenho amor próprio. E aí eu começo a conversar com ela, não é amor próprio. Ela tem amor próprio porque ela está se cuidando, ela está buscando ajuda. Então, quem não tem amor próprio não busca ajuda. Então, aí eu falo, não, você não está se valorizando, é autovalor. Aí eu, não, é autocuidado. Não, é autoconfiança que está faltando. Você colocou método no teu negócio, cara. Isso. E eu consigo identificar nela o que está faltando. E eu falo, se você começar a trabalhar esse auto seu aqui, você vai entender que não é o auto-amor, não é o seu amor próprio que está quebrado. Está quebrado outra coisa em você. Vamos consertar isso, que esse daqui vai melhorar sozinho. Olha só. Entendeu? Entendi. Você foi uma das pessoas que já começou do jeito certo com o método. Mas você sabia que tem muita gente que não começa porque fala assim, eu não tenho método. E quando eu comecei, eu não tinha método. Hoje eu tenho um método para ensinar exatamente tudo. Porque o método é igual um passo a passo para fazer um bolo. Primeiro vai a farinha, vai o ovo, eu não sei o que vai, porque eu sou péssima na cozinha, mas é o passo a passo de uma receita, é como se fosse um método. E quando eu comecei, eu não tinha método, eu não tinha audiência, eu não tinha método, não tinha nada. O que eu comecei a vender para as pessoas? Primeiro, eu comecei a me posicionar, aparecer e falar que eu era mentor e o que eu tinha para ofertar. Aí começou a chegar as pessoas certas na sua mesa, assim como tem as pessoas certas que te seguem lá. E depois que eu comecei a falar para as pessoas que eu tinha um processo, que eu estava fazendo, que eu estava acontecendo, sabe o que eu vendi para as pessoas? Experiência. A maioria das pessoas no digital acha que para você vender um produto digital, uma mentoria, dar uma palestra que seja, você tem que ter um método. Não. Porque existem duas formas de você vender a mentoria, conselheiro. Se você não tivesse o método, você ia vender o quê? A experiência que você teve. O método, ele é construído no movimento. Você só teve clareza do método de tanto você falar dele e de você ajudar pessoas no modo gratuito. Automaticamente, você teve a visão, depois de, claro, a mentora ali te clarificar, para a gente montar esse método junto que você já tinha,
perfeito. Mas nunca vai ser desculpa você não vender um produto no digital, porque você não tem um método. Porque quando eu comecei, eu vendia a experiência. Olha, gente, eu estou fazendo assim, assim, assado, comigo tá dando certo. Vambora? Vamos fazer? É que no meu caso, eu não tinha a intenção de venda no começo. Sim, porque no Só início depois, você queria, não, eu quero a palestra, Isso, porque eu sei que eu vou começar a ser chamado para entrevistas, né, é o que tá acontecendo, E é o que tá né? acontecendo. E só vai explodir cada vez mais, e eu quero ganhar essa autoridade, assim, 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 mas eu não quero mentoria. Eu falei, ai, não, vende, por favor, porque pensa a mulher que eu sou fissurada em você vender o seu conhecimento, entregar e ser muito bem pago por isso, né? Pra gente pagar nossos luxos. Com o conselheiro agora. E agora o conselheiro destravou total e vai começar a vender o processo. Exatamente. Que já está dentro de um método. Exatamente. Uau, e tá crescendo e eu tô muito feliz. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse hoje, eu sei que daqui a pouco a gente vai estar finalizando, aí a gente até passou um pouquinho do tempo aqui. Passa voando, como é gostoso falar. Papo Mentor bom fala é mais que não sei o quê. Pensa dois mentores aqui reunidos falando. Mas se você pudesse hoje dar uma... Vou te pegar de surpresa, tá? Tá bom. Não vai ser o bate-bola da Marília Gabriela, tá? Mas vai ser assim, ó, o MentoraCast na lata. Tá. Se você pudesse dar duas situações que você pudesse dar de sugestão para quem tá começando e que tá com medo, o que você falaria para esses mentores e mentoras que a gente sabe que a boca deles estão fechada e muitas outras pessoas estão morrendo, consumindo lixos por aí? Sim. Primeira coisa que eu falo, sempre tem alguém para te ouvir. O que tá dentro de você, a sua essência, alguém tá precisando ouvir. E você não falar, você tá deixando de ajudar alguém. Uau. Porque eu entendo que pessoas que querem ser mentoras, elas querem transformar a vida das outras pessoas. Eu entendo que ela quer tirar aquela outra pessoa de um lugar escuro onde ela mesma já esteve. Ela quer ajudar alguém, né? Então, assim, se você sabe que uma pessoa está num lugar ruim, onde você já esteve, você ficar calada, você está mantendo uma pessoa lá. Uau. Então, a primeira coisa é saber disso. Segunda coisa é entender, que nem eu falei no começo. Tá tudo bem ter medo. A coragem só existe porque existe o medo. Então, o teu medo, tá tudo bem. Agora, o problema é quando o seu medo te paralisa e não deixa você andar. Corajosa você é. Corajosa você é, eu tenho certeza disso. Porque você estudou, você gastou com muitas coisas, você viveu, você sofreu, você tem conhecimento. Nossa. Você só está neste momento se boicotando. É uma fase. Mas começa a se colocar em ação. Não fica parada. Entenda, quando você mantém uma pessoa, quando você se mantém calada, quando você não bota as coisas para funcionar e para rodar, você está mantendo uma pessoa naquele lugar que você já esteve um dia e que você não gostou. E eu sei que você tem empatia. Você não quer essa pessoa nesse lugar. Então tá aí. Faz pela pessoa. Uau. Não é mais por você, é pela pessoa. Arrasou, arrasou. E hoje você tá aí utilizando o conselheiro como uma ferramenta para transformar centenas de mulheres. E eu já declaro aqui que vai ser super bem sucedido o seu processo de mentoria, assim como todas as suas outras fontes vêm sendo bem sucedidas, assim como está sendo o conselheiro palestrante, o conselheiro escritor, o conselheiro empreendedor de múltiplos negócios, Sim. né? E agora o conselheiro mentor, que na verdade já é um mentor. Você só vai agora oficializar o negócio para a mulherada começar a falar assim, conselheiro, obrigada por você me ofertar, tá? Que prazer foi ter você aqui comigo. Tô muito feliz, Ana. Obrigado, eu agradeço. Que delícia, né? Você que tá assistindo a gente, por favor, coloca aqui nos comentários se você gostou desse estilo de mentoria, porque isso aqui nada mais foi do que uma mentoria pra galera. Cara, olha, eu vou ser bem sincero. Foi, assim, muito rico de conteúdo esse nosso papo. Mas muito. Muita coisa assim, ó, pra quem tem dúvidas do início, pra quem já tá fazendo, entendeu? Pra quem tá fazendo e tá empacado. Pra quem tá iniciando e tá empacado, tem muita coisa aqui de motivação. Eu adorei o papo. Ai, e eu fico feliz que se de alguma forma tenha feito sentido aí. Perfeito. E mudar a vida começou a mudar a vida de alguém, né? Ai, não, eu tenho certeza que sim, viu? Foi um prazer ter você aqui comigo. Obrigado. Ana. Eu te cortei, você tava falando do negócio do livro, do lançamento do livro. Ah, eu quero que você fala, porque bom. é bem provável que eu deixe aqui nos comentários. Tá bom. Desse nosso encontro aqui,
o link para as pessoas poderem acessar, para poder adquirir o livro. Fechou, combinado. Tá? E da inauguração, porque provavelmente vai dar tempo. Eu vou fazer a noite de autógrafos no dia 9 de fevereiro, dia 9/2, aqui no Shopping Eldorado, em São Paulo, na Livraria da Vila, a partir das 19 horas. Ai, que legal. Agora tem data, hora e local. Não tem mais como dar para trás. Não tem. Dia 9 de fevereiro, às 19 horas, no Shopping Eldorado, na Livraria da Vila. Eu estarei lá autografando os livros de quem for lá. Vai me conhecer, vai tirar foto comigo, vai bater papo comigo. Se você falar que você é uma comandante, uma aluna da Ana, falar, olha, eu vi lá no podcast da Ana, do Mentora Cash, te vi lá, pô, que legal. Você vai ganhar um abraço mais apertado. Ai, que delícia! Olha, pensa na... Eu falo assim que eu sou muito, muito, muito abençoada por Deus estar colocando sempre pessoas na minha vida que realmente têm um propósito. Eu sei que acima de qualquer coisa, de fazer negócios, de fazer dinheiro, você tem um propósito latente aí. E eu tenho certeza que você vai ser muito honrado por isso. E conte comigo como a sua mentora nessa jornada. Vamos que vamos. Obrigada pela oportunidade de você ter estreado esse quadro, né? O Mentora Cash. Eu tenho certeza que vai ser algo não só para simplesmente bater papo, mas para a gente aprender de uma maneira muito leve, muito fluida. Que você tenha muito sucesso aí no lançamento desse livro. Amém. E vamos que vamos. Obrigada por tudo, obrigado viu? Mesmo, Ana. Obrigada por tudo. E você que nos assistiu até aqui o final, saiba que esse é o primeiro de muitos podcasts que vamos fazer. O Mentora Cash é para você que de fato é mentora, é mentor, de alguma forma está empacado, não está conseguindo alavancar com seus negócios no digital. Você pode ter certeza que aqui você vai estar aprendendo muito conteúdo de valor, tá? E para você que quer começar, assim como o conselheiro contou a história dele, que ele começou com ninguém, começou do nada e ele foi fazendo as coisas acontecer. Eu tenho certeza que dentro de você está gritando também um propósito de iniciar alguma coisa. Aproveite, porque a gente está aqui para trazer o modo transbordo para você. Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar se você gostou dessa inauguração desse podcast e se você quer ver mais podcasts como esse, e me siga também lá no Instagram, porque lá eu tô todo dia, gente. Lá é a minha segunda casa. Lá eu tô colocando conteúdos praticamente todos os dias. Não é qualquer conteúdo, é um conteúdo robusto para você, de fato, colocar em prática tudo aquilo que você ainda não executou por falta de conhecimento. Ó, um beijo para você, foi um prazer e nos vemos no nosso próximo Mentora Cast. Até mais!